Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos, aqui comigo Eric Camacho. Peço a você que assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes e preste bastante atenção na leitura, porque ao final você vai comentar algum versículo, alguma passagem que te marcou, tá bom? Estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi saiu daí e se escondeu na caverna de Odolã. Quando seus parentes e toda a sua família ficaram sabendo, foram ao encontrar-se com ele. Todos os que estavam em dificuldades, todos os endividados e todos os descontentes se reuniram ao seu redor, e Davi se tornou chefe deles. Formou-se assim um grupo de 400 homens. Davi partiu daí e foi para Masfa, de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: "Permita que meu pai e minha mãe fiquem aqui com vocês até que eu saiba o que Deus quer de mim." Davi os deixou com o rei de Moabe e eles ficaram com o rei durante todo o tempo em que Davi esteve escondido. O profeta Gade, porém, disse a Davi: "Não continue no esconderijo, vá para o território de Judá." Então Davi foi e se escondeu na floresta de Harete. Saul ficou sabendo que Davi fora visto com os homens que estavam com ele. Saul estava em Gabaá, debaixo do tamarindeiro no alto da colina, com a lança na mão e rodeado por todos os seus ministros. Então Saul disse aos que o acompanhavam: "Ouçam, benjaminitas, será que o filho de Jessé vai dar a vocês terras e vinhas? Será que vai nomeá-los chefes e oficiais do seu exército para que vocês estejam conspirando contra mim? Ninguém me avisou quando meu filho fez um pacto com o filho de Jessé. Ninguém se interessou por mim, nem me contou que meu filho jogou contra mim o meu próprio servo, como está acontecendo hoje." Doeg, o edomita, que estava entre os ministros de Saul, falou: "Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, na casa de Aquimeleque, filho de Aquitobe. E Aquimeleque consultou Javé para Davi e também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu." Então Saul mandou chamar o sacerdote Aquimeleque, filho de Aquitobe, junto com toda a família dele, os sacerdotes de Nobe. Todos se apresentaram ao rei, que lhes disse: "Escute, filho de Aquitobe." Ele respondeu: "Aqui estou, meu senhor." Saul lhe perguntou: "Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Você lhe deu comida e uma espada e consultou a Deus em favor dele, para que transformasse em inimigo meu, como está acontecendo hoje." Aquimeleque respondeu ao rei: "Quem é como Davi entre todos os ministros do rei? Ele é fiel, é genro do rei, chefe de sua guarda e honrado em seu palácio. Por acaso foi a primeira vez que consultei a Deus para Davi? Longe de mim. Que o rei não jogue tal acusação sobre o seu servo e toda a sua família. Seu servo não sabia nada sobre isso, nem muito nem pouco." O rei replicou: "Aquimeleque, você vai morrer com toda a sua família." Em seguida, o rei ordenou aos da sua guarda: "Aproximem-se e matem os sacerdotes de Javé, porque estão do lado de Davi." Eles sabiam que Davi estava fugindo e não o denunciaram. Mas os guardas do rei não quiseram levantar a mão para matar os sacerdotes de Javé. Então o rei ordenou a Doeg: "Vá você e mate os sacerdotes." Doeg, o edomita, foi e matou os sacerdotes. Nesse dia morreram 85 homens que levavam o efode. Em Nobe, a cidade dos sacerdotes, Saul passou a fio de espada homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Escapou apenas um filho de Aquimeleque, filho de Aquitobe. Ele se chamava Abiatar, que saiu fugido à procura de Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha assassinado os sacerdotes de Javé, e Davi lhe disse: "Naquele dia eu percebi que Doeg, o edomita, estava presente e avisaria Saul. O responsável pela morte dos seus familiares sou eu. Fique comigo e não tenha medo. Quem quiser matar-me também quererá matar você. Comigo você estará salvo." Capítulo 23. Mandaram avisar a Davi que os filisteus estavam atacando Seila e saqueando as eiras. Davi consultou a Javé: "Posso ir atacar os filisteus?" Javé respondeu: "Pode ir, você os derrotará e libertará Seila." Os homens de Davi, porém, lhe disseram:
estamos em Judá e já estamos com medo. Quanto mais se formos a Seila para lutar as tropas dos filisteus. Davi consultou outra vez a Javé, e Javé respondeu: Pode descer até Seila, eu vou entregar os filisteus em seu poder. Então Davi foi com seus homens para Seila, atacou os filisteus, tomou o gado deles e os derrotou completamente. Desse modo conseguiu libertar os habitantes de Seila. Quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para junto de Davi, também desceu a Seila levando consigo o efode. Informaram a Saul que Davi tinha entrado em Seila, e Saul comentou: Deus o está entregando em meu poder. Ele caiu numa armadilha, pois entrou numa cidade com portas e trancas. Então Saul convocou todo o seu exército para a guerra, para descer até Seila e matar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava tramando sua ruína, pediu ao sacerdote Abiatar: Traga o efode. E Davi consultou Javé, Deus de Israel, teu servo ouviu dizer que Saul está se preparando para vir a Seila e destruir a cidade por minha causa. Saul vai mesmo descer como teu servo ouviu falar? Javé, Deus de Israel, responde-me. Javé respondeu: Ele vai descer. Davi perguntou: Será que os notáveis de Seila vão me entregar junto com os meus homens ao poder de Saul? Javé respondeu: Sim, eles vão entregar. Então Davi e seus homens, cerca de 600, saíram de Seila e ficaram andando sem rumo. Saul ficou sabendo que Davi tinha escapado de Seila, então abandonou o plano. Davi foi morar no deserto, em lugares escondidos na região montanhosa do deserto de Zif. E Saul andava continuamente à sua procura, mas Deus não deixava que Davi caísse nas mãos dele. Davi ficou com medo quando estava no deserto de Zif, em Horesa, porque Saul tinha saído à sua procura para o matar. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi em Horesa e o encorajou em nome de Deus. Jonatas lhe disse: Não tenha medo, porque a mão de meu pai Saul não o alcançará. Você reinará sobre Israel e eu serei o segundo. Até meu pai Saul sabe disso. E os dois fizeram um pacto diante de Javé. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gabaá para contar a Saul: Davi está escondido entre nós, entre os refúgios de Horesa, na colina de Áquila, ao sul da estepe. Agora, majestade, quando o Senhor quiser descer, desça. Cabe a nós entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: Javé lhes pague por se interessarem por mim. Podem ir. Investiguem melhor. Procurem saber e ver se o lugar por onde ele anda. Alguém chegou a vê-lo por aí? Porque me disseram que ele é muito esperto. Procurem ver e saber sobre todos os refúgios onde ele se esconde. Depois voltem para mim quando estiverem bem seguros. Então eu irei com vocês. Se ele estiver no país, vou revirar todos os clãs de Judá até encontrá-lo. Eles então partiram para Zif na frente de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul da estepe. Saul e seus homens foram à procura de Davi. Ao ser informado, Davi desceu para Sela e ficou morando no deserto de Maom. Saul soube e foi atrás de Davi no deserto de Maom. Saul ia por um lado da montanha, enquanto Davi e seus homens iam pelo outro lado. Davi apertava o passo para escapar de Saul. E Saul com seus homens já estavam rodeando Davi e seus homens para cercá-los. Quando chegou um mensageiro para Saul, levando esta notícia: Venha depressa, porque os filisteus fizeram uma incursão contra o país. Então Saul parou de perseguir Davi e voltou para enfrentar os filisteus. É por isso que deram a esse lugar o nome de Rocha da Divisão. Capítulo 24. Davi saiu daí e foi abrigar-se nos esconderijos de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, foi avisado: Davi está no deserto de Engade. Saul pegou 3.000 homens escondidos de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, junto às rochas das cabras. Chegou junto a uns currais de ovelhas que estavam perto do caminho.
Aí havia uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus homens estavam no fundo da caverna, e os companheiros de Davi lhe disseram: Hoje é o dia em que Javé diz a você: Eu lhe entrego seu inimigo, faça com ele o que você quiser. Davi levantou-se e cortou um pedaço da barra do manto de Saul, sem que este percebesse. Depois de fazer isso, Davi sentiu o coração bater forte por ter cortado um pedaço da barra do manto de Saul. Depois disse a seus homens: Javé me livrou de fazer isso ao meu senhor, de levantar a mão contra ele, porque é ungido de Javé. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e impediu que atacassem Saul. Então Saul deixou a gruta e continuou seu caminho. Foi quando Davi se levantou, saiu da gruta e gritou: Senhor, meu rei! Saul virou-se e Davi se inclinou até o chão e se prostrou. Depois disse a Saul: Por que você dá ouvidos a esses que andam dizendo que Davi lhe quer fazer mal? Veja com seus próprios olhos. Hoje mesmo Javé me entregou você dentro da caverna. Disseram-me para matá-lo, mas eu o respeitei e falei que não estenderia a mão contra o meu senhor, porque você é o ungido de Javé. Meu pai, olhe aqui em minha mão um pedaço do seu manto. Se eu lhe cortei a barra do manto e não o matei, reconheça que não sou maldoso nem traidor. Embora você me persiga para me matar, eu não pequei contra você. Que Javé seja nosso juiz. Ele poderá me vingar de você, mas contra você minha mão jamais se levantará. Como diz o antigo provérbio: dos maus vem a maldade, e a minha mão não se levantará contra você. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. Que Javé seja juiz entre nós e dê a sentença. Que ele veja e defenda a minha causa, livrando-me das mãos de você. Quando Davi terminou de falar, Saul exclamou: É você mesmo que está falando, meu filho Davi? E começou a gritar e chorar. Depois disse a Davi: Você é inocente e eu não. Você me fez o bem e eu lhe fiz o mal. Hoje você me fez o maior favor, pois Javé me entregou a você e você não me matou. Se alguém encontra um inimigo, será que vai deixá-lo ir em paz? Que Javé lhe pague o bem que você me fez hoje. Agora eu sei que você será o rei e que o reino de Israel se firmará em sua mão. Pois bem, jure-me por Javé que não exterminará minha descendência e não fará desaparecer o meu nome e o nome da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul. Depois Saul voltou para casa e Davi com seus homens subiram para o esconderijo. Muito bem. Então terminamos aqui a leitura desses 3 capítulos hoje. Acabei empolgando aqui. A história de Davi é muito boa. E comente aí então um dos versículos que você achou interessante, que te marcou. A gente se vê no vídeo amanhã. Faça um ótimo dia e a gente se vê. Um grande abraço e tchau.